Olá, o assunto de hoje não deixa de ser bastante interessante, porque quantas vezes comigo mesmo já aconteceu em algumas palestras que a gente sempre está por aí, né? Quando chega nesse assunto da Imaculada Conceição e a gente pergunta para os participantes o que significa o dogma da Imaculada Conceição, nossa, quanta gente surpreende. E olha que somos cristãos católicos nesses cursos de formação. Quanta gente fica assim meio em dúvida de responder, como normalmente acontece também nesses encontros em que se pergunta o que significa isso ou aquilo, e por isso é que precisa sempre esses cursos de formação para ir atualizando o nosso conhecimento da fé. E muita gente confunde, faz esse equívoco de achar que o dogma da Imaculada Conceição é o fato de Jesus Cristo ter sido concebido por Maria sem qualquer pecado, porque ele é Deus. E é claro que é um equívoco, porque o dogma da Imaculada Conceição se refere à concepção de Maria no seio de sua mãe, Ana, que nós conhecemos como Santa Ana, esposa de Joaquim. Santa Ana e São Joaquim, portanto, os avós de Jesus. Concepção é uma palavra que é um substantivo do verbo conceber. É quando uma mulher fica grávida, ela concebe no seu seio um bebê. E só que em português o P é substituído pelo I e fica Conceição. Então a Imaculada Conceição de Maria é ela ter sido preservada de todo e qualquer pecado. Aliás, é a única mulher na história que não teve e não tem qualquer pecado em toda a sua existência, devido aos méritos de Cristo que ela iria conceber por seu livre-arbítrio. Ela aceitou essa missão do Pai. Então, durante muitos séculos, havia já esse consenso de que Maria tinha sido preservada de todo o pecado, porque como é que ela ia conceber Jesus, o Filho de Deus, sendo também uma pecadora, participando daquele pecado originado, que é de toda a raça humana. Não tem nenhum ser humano que nasce sem pertencer a esse pecado por herança. Porque os homens, quando romperam aquela aliança com Deus, no casal símbolo da raça humana que nós chamamos de Adão e Eva, com esse rompimento da amizade de Deus, a gente vê isso lá no livro do Gênesis, logo nos primeiros capítulos, toda a raça humana, ressimbolizada pelo casal, ficou aí com esse pecado original, com essa inclinação ao mal, com essa inclinação ao pecado. Como é que Cristo iria nascer numa mulher que também tinha tido essa mancha do pecado? A palavra mancha, em latim, é mácula. Mácula. E o prefixo de negação é i, ou in, né? I. Imaculada, sem mancha, sem qualquer pecado. Onde que nós vemos isso? Por interpretação da Sagrada Escritura, que é a base da nossa fé, pela tradição, pelo magistério da Igreja. Então nós já vemos no catecismo, no nosso catecismo, parágrafo 490, que nós colocamos aqui em destaque para a gente acompanhar melhor.
O parágrafo 490 do Catecismo da Igreja Católica diz assim, leiam aí comigo: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Bem, se o Filho de Deus, que não tem pecado, claro, é Deus, quis se tornar um ser humano para redimir do pecado o ser humano, toda a raça humana, em Jesus Cristo acontece uma nova criação, uma nova aliança com o ser humano, feita com o próprio Filho de Deus. Mas para ele se tornar um bebê e assumir a humanidade, ele ser humano, ele não poderia ter qualquer contato com o pecado, nenhum contato. Então, Deus, que é previdente, que é onisciente, ele já havia escolhido uma jovem para ser a mãe do seu filho, Maria, como nós já vimos em encontros anteriores. Essa jovem iria aceitar, por sua liberdade, essa missão que o Pai lhe dava. Faça-se em mim a tua palavra. Então, Maria, pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, já teve uma pré-redenção. Ela já foi redimida de todo o pecado antes de ser concebida. E isso é possível para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Ana concebeu Maria em seu seio, e Maria, sem pecado algum, uma nova mulher. Já não mais como Eva, mas como Maria. Maria, ela traz então Jesus num seio imaculado. Bom, para se chegar a esse dogma da Imaculada Conceição, nós temos inclusive a afirmação dela própria. Daqui a pouco a gente relembra essa história de Santa Bernadette Soubirous, que em 1858 teve aparições, várias aparições de Nossa Senhora, e foi quando Maria se declarou a ela ser a Imaculada Conceição. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes. Mas sobre esse dogma da Imaculada, porque é uma verdade de fé, a gente já vai ao Gênesis, no capítulo 3, quando a gente lê lá: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, no momento do rompimento da raça humana com Deus, simbolizados aí sempre lembrando isso, né, gente? Sempre lembrando que Adão e Eva simbolizam toda a raça humana. Com esse rompimento, mesmo assim, Deus não desiste da sua criatura, que é a sua obra-prima, como nós já vimos, o ser humano. Ele tem a promessa de ser redimido, de ser totalmente restabelecido na aliança com Deus. Então, entre a descendência do pecado, simbolizada aí pela serpente, pelo mal,
essa descendência, porque até hoje esse mal está presente na terra e em tanta gente. São os descendentes do pecado, pessoas que não abandonam o pecado, pessoas que não querem a amizade com Deus. Mas aí vem a descendência da mulher, da nova criação, a descendência dos filhos de Maria e com seu filho Jesus, mãe dos fiéis, mãe daqueles que querem essa amizade de Deus e essa vida eterna que Deus promete aos seus filhos com todas as delícias. Então, desde as origens, desde os primórdios, Deus já está com esse projeto de salvar o ser humano na história, então, da salvação. A tradução mais adequada da saudação do anjo. A gente vê aqui, salve, tu que és plena de graça, está lá no primeiro capítulo de Lucas. A gente reza a Ave Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. É a saudação de Deus pelos lábios, pela boca do anjo, como nós podemos usar expressões humanas, né? Pelos lábios, pela boca do anjo, vem a saudação de Deus a essa jovem. Só que o termo ave, traduzido aí por salve, é uma expressão romana que os romanos utilizavam. A tradução mais adequada é alegra-te, Maria. Fique feliz, alegra-te, Maria, cheia de graça, tu és plena de graça, o Senhor é contigo. Essa plenitude da graça em Maria é expressada no grego pela palavra kekaritomene, que significa, ela está toda preenchida da graça de Deus, que é um dom praticamente inexplicável também, que nós temos sempre que pedir essa graça de Deus, mas Maria já a recebe, já a tem, já a possui desde a concepção, desde a sua conceição, ela tem em plenitude, totalmente imaculada, sem pecado. Depois, na oração da Ave Maria, a gente sabe que a segunda parte já é a saudação de Isabel, né? Bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É a primeira parte da Ave Maria e, de fato, Maria é a única mulher da história, virgem, que ficou grávida sem a participação de um homem. Única mulher assim. É a mulher mais famosa da história, não tem outra. Maria, como mãe de Deus, ela tem nessa sua descendência com os seus filhos essa plenitude de graça que ela também distribui e quer sempre distribuir. Nós temos aí uma outra aparição de Maria, Nossa Senhora das Graças, que aparece para Catarina Labouré, aquela freira vicentina, também lá na França, né? Santa Catarina Labouré, que teve esse privilégio de conversar com Maria pessoalmente, uma freira simplesinha também, iletrada. E Maria, inclusive, disse, eu tenho ainda tantas graças para distribuir para as pessoas, mas elas não as procuram. É uma outra queixa de Nossa Senhora, que nós conhecemos aí como Nossa Senhora das Graças. Bem, então, toda essa teologia muito debatida durante os séculos, né? Mas chega a um ponto que a Igreja, por seu magistério ex cátedra, ela define como uma verdade de fé um assunto que é consenso de todas as gerações, de todos os séculos, né, do cristianismo. Então aí vem o Papa Pio IX,
que depois de São Pedro é o Papa com o período de papado mais longo da história, quase 32 anos de pontificado, o Papa Pio IX, em 1854, ele definiu, no dia 8 de dezembro, esse dogma que é verdade de fé. Então, é uma bula, Inefabilis Deus. O inefável Deus significa o incompreensível, o que é indescritível, Deus que, né, é inexplicável. Então, Inefabilis Deus é o nome, é o título dessa bula que ex cátedra Pio IX declarou Maria Imaculada Conceição, 8 de dezembro de 1854. Bem, aí vem uma história muito interessante, que é a de Santa Bernadette Soubirous, uma jovem analfabeta, iletrada, no sul da França. Ela começa a ter aparições de Nossa Senhora. É um fato surpreendente, milagroso, milagres têm acontecido desde então nesse local, em outros lugares do mundo também. A sua festa da Imaculada Conceição é dia 11 de fevereiro, porque também nesse dia, mas já em 1858, 4 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição por Pio IX, Bernadette ela estava indo buscar lenha. Esse mês de fevereiro é muito frio na França, e ela com problemas de asma, uma família católica temente a Deus, com muitos filhos. Ela com uma irmã mais nova e uma amiga estão indo buscar lenha, até que as duas se afastam. Nós não vamos contar aqui a história toda, muitos já conhecem, tem até filme a respeito e documentários, mas ela para e próximo a uma gruta ela vê surgir uma jovem brilhante, e aí começam essas aparições. Bernadette, é claro, se assusta, rezam o terço. Maria sempre está pedindo que a gente reze o terço pela conversão dos pecadores. Isso também, Maria, Nossa Senhora de Fátima, né? Em Fátima, também pede demais que a gente reze o terço continuamente pela conversão dos pecadores. Ela começa a contar isso para a irmã, para a amiga, conta para os pais, mas é claro, todo mundo fica, né, como se diz, com um pé atrás, porque viu Nossa Senhora, é um problema, né? A prudência sempre recomenda que se fique meio em dúvida, então há mesmo esse natural ceticismo. 3 dias depois, Bernadette, recomendada pelos pais, ela levou um frasco de água benta, porque pensando que aquela aparição poderia ser uma aparição do mal, ela aspergindo água benta, aquela jovem ou aquela mulher, aquela aparição iria sumir. Nossa Senhora apenas sorriu e desapareceu, né? Mas ela sempre com bastante, procurando essa amizade com Bernadette, que estava assustada. Numa das primeiras aparições, Bernadette foi contar para o pároco, para o padre, que ela estava vendo essa jovem, e o padre, também com a prudência da igreja, que é correta, pede para que essa aparição, essa jovem, diga quem ela é. E aí é quando Bernadette perguntou a Maria. E aí Nossa Senhora diz:
Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu, ela não sabe o que é Imaculada Conceição, nem tinha conhecimento desse dogma da igreja, iletrada como ela era. Só que ela vai dizer para o padre lá que a jovem disse que é a Imaculada Conceição. E o padre, então, aí já começa a se ligar, porque ele já conhece que esse dogma existe, ele já conhece essa verdade de fé, e ele entende que Bernadette não teria condições de saber falar a respeito disso, né? Então, assim, para ser mais rápidos, porque é uma história bastante conhecida, essas aparições foram de fevereiro a julho. Bernadette foi muito criticada, muito condenada, ridicularizada, considerada como louca, foi levada diante das autoridades para ver se ela negava essas aparições, até que na nona aparição, já com muita gente que costumava ir lá perto dessa gruta chamada Massabielle, aí ela pediu para Bernadette cavar um buraco ali que iria jorrar água, e começou a sair só lama, ela passou no rosto, mas daí a pouco essa água brotou e essa fonte ela existe, essa água de Lourdes, milagrosa inclusive, existe até hoje, né? Nossa Senhora disse: vai ser uma fonte de água viva, de água que lavará a alma suja dos pecadores, dos que se arrependem dos seus desacertos, daqueles que têm fé em Deus, produzindo o milagre da conversão e da cura dos males, que é o que Deus quer, conversão contínua, né? Bom, o primeiro milagre trouxe ao mundo um sacerdote. Catherine Latapié estava com um dos ombros deslocados, o punho quebrado, com os dedos retorcidos. Sabendo das aparições de Nossa Senhora, sua fé a impulsionou a ir à gruta. Lá, Catherine lavou-se na água que brotava daquele local sagrado. Por graça de Deus, a mulher ficou curada e voltou para casa. Em seguida, ela deu à luz um menino que futuramente tornou-se sacerdote. E daí em diante, esses milagres não pararam mais. Oficialmente, a Igreja já tem pelo menos 70 milagres confirmados científicos, que a Igreja, com a prudência que ela tem, ela só reconhece milagre depois de muitos exames e estudos em que a ciência não tem como mostrar que tenha algum tipo de ação da natureza para que seja considerado milagre. A Igreja sempre é muito prudente. É claro que tem aí mais milhares, 7.000 milagres que a ciência não explica, já de Lourdes, mas a Igreja oficialmente não reconhece assim todos, porque também não precisa. Até hoje o corpo da vidente se encontra incorrupto. É também outro milagre que sempre acontece, né, com muitos santos, muitos corpos incorruptos, que também a ciência não explica, sem nenhum tratamento para que isso acontecesse de uma forma mumificante, né? Mas o dogma da Imaculada Conceição é um dos 4 que nós então estudamos. A maternidade, Mãe de Deus, a virgindade, Virgem Maria, a Imaculada Conceição que nós vimos hoje. Nós apenas, claro, damos algumas dicas a respeito de cada assunto, mas sempre confiando que você vai continuar, né, estudando isso, sempre procurando novos detalhes, fazendo pesquisas, porque quanto mais a gente se informa e se forma, mais aumenta a nossa fé. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.